deputado Duquinha, deputada Beth Rose, deputado Júlio César, deputado professor Pinheiro, deputada Helene Novaes, que se encontra aqui neste plenário. Bom dia aos telespectadores e telespectadoras da TV Assembleia, TV Verdes Vale, da TV Sinal, das emissoras que retransmitem esta sessão, como também aos ouvintes da FM Assembleia, e a todos e a todas que nos veem e nos ouvem nesse momento. Senhor presidente, esse assunto que o deputado Fernando Hugo trouxe, ele é muito grave. Nós sabemos que as câmaras municipais é quem faz o julgamento, quem fazem o julgamento político dos gestores, e quando se quer, vamos dizer assim, atrapalhar a vida política das pessoas, elas podem se fazer desta forma. A Câmara Municipal de Aquiraz já fez esse tipo de atitude, com as contas aprovadas na época da prefeita Ritelza. A Câmara foi lá mobilizada e votou contrário ao parecer para atrapalhar a vida política daquela cidadã. E aqui eu já ouvi gente atacando-a com base nesse mesmo argumento. Só que era do outro lado. E agora pulou do outro lado. O problema passou a ser de aliados políticos. Para mim, nenhuma atitude dessa, seja com o meu adversário político ou não, deva ser exaltada. Ela deve ser denunciada e atacada, porque isso é um ato criminoso contra as pessoas na sua vida política. Ponto. Mudando de assunto, um outro assunto que eu acho extremamente importante, e aqui eu quero colocar em pauta, porque já está em pauta há alguns meses, que é o trem-salão Tucano. Né? Todos nós sabemos que está ocorrendo uma investigação em São Paulo, desde 1998, ainda na época do então governador Mário Covas, que passa por todos os outros governadores, José Serra, Geraldo Alckmin, que vem se revezando durante esse período. E durante esse período, o Ministério Público, a Polícia Federal, vem exatamente desvendando o propinoduto, o trem-salão, ou seja, uma propina dos trens do metrô de São Paulo. E o que me traz aqui falar sobre o assunto é que até na Veja o assunto conseguiu chegar. Eu não leio a Veja, porque se ela passar perto de mim, eu a rasgo. Mas eu estou lendo uma notícia aqui do blog do Altamiro Borges, que diz o seguinte: a Veja resistiu ao máximo a tratar do propinoduto Tucano em São Paulo. Aliás, como não tem mais nenhum Tucano aqui, a gente pode falar à vontade, né? Porque eles não vêm mais para fazer defesa de ninguém, já que não tem mais nenhum. Mas na edição desta semana, finalmente ela citou o escândalo que envolve os chefões do PSDB e as poderosas multinacionais, como a Siemens e a Alstom. É certo que ela não deu capa e nem destilou o seu costumeiro veneno quando faz abordagem destas matérias. Ela até tentou justificar o seu atraso na denúncia. Na prática, porém, a Veja confessou que foi atropelada pelo trem-salão Tucano. No artigo assinado por Alana Riso, intitulado, abre aspas, Corrupção em São Paulo, PF mostra a trilha do dinheiro, fecha aspas. A revista reconhece que os, abre aspas, documentos da Polícia Federal revelam enriquecimento inexplicável de servidores suspeitos de envolvimento no esquema que envolvia a Siemens, fecha aspas. A seletiva revista argumenta, de forma cínica e risível, que demorou a se manifestar sobre o escândalo, pasmem os senhores, porque não existiam provas concretas. Só rindo, para poder
aceitar um argumento da Veja dizendo que não fez denúncia porque não tinha prova concreta. Ora, me recordo aqui na época do ministro Orlando Silva. Me veio à tona esse pensamento. A maldade que ela fez, junto com todo o restante da imprensa, com a denúncia de um bandido criminoso indiciado, que era o tal soldado João alguma coisa, e ela botou na primeira página o rosto do ministro, dizendo que recebia recursos dentro do subterrâneo do ministério, e depois quando se perguntou, cadê as provas? Aí o fulano de tal do João do bandido disse, não, eu não tenho provas. Aí a revista esconde a matéria durante meses. Essa mesma revista que recebia informações privilegiadas do Cachoeira, era quem dava as notícias através de grampos para o editor da revista, o responsável em Brasília, o tal de Policarpo. Era essa coligação de quadrilha, a revista é envolvida com quadrilha de bandidos comprovados. Aí agora não divulgava os assuntos dos tucanos porque não havia prova. E quando apresenta a matéria, é lá dentro da revista, escondida, de trás de uma página que eu não sei nem qual é a página, a capa que eu não via, nem quero ver e nem faço questão de ver. Mas essa é uma notícia que eu acho interessante repercutir. Porque também o tal do propinoduto tucano está chegando bem pertinho do FHC. Mas está bem nas beiradas da porta do FHC. As notícias mais recentes é de que no próprio estado de São Paulo, que é um outro aliado dessa turma, Estado de São Paulo, Folha de São Paulo, a Veja e outras redes de comunicação, diz assim, o escândalo do propinoduto tucano, que trata da corrupção ativa da multinacional francesa, empresa investigada pelo pagamento de subornos em projetos ligados aos trens e ao metrô de São Paulo, segue cada vez mais perto da cúpula do PSDB de São Paulo. Nesta quinta-feira, ontem, aliás, dia 23, ontem, reportagem dos jornalistas Fausto Macedo e Ricardo Chapola, do Diário Conservador Paulista, Estadão, aponta os responsáveis muito próximos na época, a saber, do senhor José Serra e Geraldo Alckmin. O personagem central desta trama, no momento, é o José Luiz Alqueres, ex-presidente da filial da Auliston no Brasil e também ex-presidente da Eletrobras, durante o governo do Vende Pátria Fernando Henrique Cardoso. Documentos enviados dos promotores na Suíça do Brasil indicam que ele pode ser peça-chave no pagamento de propinas a dirigentes tucanos. Em 18 de novembro de 2004, ele recomenda enfaticamente, entre aspas, a diretores da empresa na França que contratem o consultor Arthur Gomes Teixeira, personagem apontado pelo Ministério Público como lobista e pagador de propinas entre os anos de 98 e 2003 a personagens ligados ao PSDB. No período que comandou a Auliston, Alqueres sempre fez questão de destacar seu bom relacionamento com a cúpula tucana. Abre aspas. Temos um longo histórico de cooperação com as autoridades de São Paulo, onde fica localizada a nossa planta. Escreveu, abre aspas. O novo prefeito, recém-eleito, participa das negociações que vão nos permitir a reabertura da Mafesa como Auliston Lapa. O atual governador também participa. E na época era o prefeito recém-eleito, era o Zé Serra, e o governador, o Geraldo Alckmin. Portanto, quero aqui apresentar estas informações e concluir dizendo o seguinte: a reportagem do Estadão
deixa nus dois dos principais líderes do PSDB. O José Serra, que ainda está na briga para desalojar Aécio Neves e ser candidato da legenda à sucessão presidencial de 2014, já garantiu várias vezes que nunca teve ligação com os chefes das multinacionais do transporte. Já o governador Geraldo Alckmin tentou se apresentar como vítima dos cartéis, jurou inocência e total desconhecimento dos contratos e até montou uma comissão de fachada para apurar o escândalo. Agora, ambos são apresentados como amigos da Alstom, segundo o ex-presidente da multinacional no Brasil. O novo prefeito, recém-eleito, participa das negociações que vão nos permitir a reabertura da Mafesa como a Alstom Lapa. O atual governador também participa. Fecha aspas. Portanto, as investigações, elas estão chegando vamos dizer assim, nas penas dos tucanos. Ou melhor, nos bolsos dos tucanos, que tem um bico grande e o bolso profundo para receber propinas e com o bico grande passando a atacar permanentemente, com invenções muitas vezes, com mentiras, com ampliação pela associação com a mídia, de fatos que foram muito menores, mas muito menor do que o que está acontecendo durante todo esse período do tucanato em São Paulo. Do tucanato em São Paulo. Portanto, eu trouxe essa matéria para fazer essa informação. O fim de semana está chegando, nós iremos para o fim de semana e é importante que seja passado para os nossos telespectadores estas informações a respeito desse propinoduto. Quantos minutos aí, por favor, tá certo, está no finalzinho ali, 3 minutos e 20 segundos. Portanto, senhor presidente, eu queria desejar a todos um fim de semana e quem puder e quiser encontrar as informações reais e concretas a respeito deste assunto, pode entrar na internet, no blog do Altamiro Borges, seja no endereço do Twitter do @tijolaço ou do @conversa fiada, porque estes são conversa afiada e verdadeira. E muitos dos demais, principalmente a grande mídia, ela não apresenta os fatos quando diz respeito aos interesses dessa turma do tucanato. Muito obrigado, senhor presidente.